E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, esse vídeo no nosso canal. 1 Tessalonicenses, prefacia e saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças pela fé da igreja. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recomendamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que foste eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. A verdadeira pregação da palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos. Como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas, pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladoras, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que nos tornaste muito amados por vós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. A igreja deve acatar a palavra.
Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que é, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouviste, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornaste discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Afinal, também vos padeceste da parte de vossos próprios patrícios, as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados, contudo sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. O amor de Paulo pelos discípulos. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente de vossa companhia pessoal, mas não distante do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimento. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Paulo envia Timóteo à missão, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Por isso, não podemos mais suportar nossa preocupação por vós. Achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas situações, dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertimos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Timóteo retorna com boas novas. Agora, contudo, Timóteo acabou de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação que nos alegremos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que ele fortaleça o vosso coração para serem repreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.
vivendo para adorar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fazer assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorgou o seu Espírito Santo. O cristão deve agir com amor. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. A volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçai como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos em Jesus, morremos e ressuscitamos. Da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Cristo retornará em breve. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto. Tomem uma mulher grávida e de forma alguma encontrará escape. Revestivos-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam.
Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselho-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vós exortamos a que admoestais os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apegueis a fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Oração pela vida integral da igreja. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos repreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, até que vos chama e fiel, e Ele também o fará. Pedido de oração e saudação final. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Nosso capítulo, nosso livro. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Paz!